Olá, estamos no Fórum E-Commerce Brasil 2022. Eu sou a Ana Freitas, editora-chefe da plataforma Mercado e Consumo. E a Mercado e Consumo tem um estúdio aqui dentro do fórum, junto com a Infracommerce, e traz aí as melhores práticas do e-commerce no Brasil e no mundo, uma jornada de aprendizado para você que nos acompanha. Agora a gente vai falar de um termo que ficou bastante conhecido aí nos últimos anos, que é o growth. O growth, na verdade, é uma prática que vem sendo usada não só aqui no Brasil, mas fora do país também, há pelo menos 10 anos. Mas, nos últimos tempos, houve, como a gente sabe, uma aceleração da transformação digital das empresas, né, do varejo, da indústria, enfim. E tudo isso fez com que essa forma de atuação tivesse um olhar mais especial. É sobre isso que a gente vai falar neste painel de agora, no qual eu tenho dois convidados aqui no nosso estúdio. Um deles, o Cristiano Faé, cofundador da ScaleX. Bem-vindo, Cristiano. Muito obrigado. E a nossa convidada, Anita Bataglin, diretora de Growth da Infracommerce. Bem-vinda, Anita. Obrigada. Eles vão falar um pouquinho sobre o caso da ScaleX e sobre como a Infracommerce tem ajudado as empresas também nessas estratégias de growth, como a gente tem comentado aqui. Cristiano, para começar, eu queria justamente que você contasse para a gente um pouco, explicasse um pouco mais esse termo, né? O que é o tal do growth e como ele pode ajudar as empresas. Boa, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês e a gente gosta de enxergar, na verdade, o termo de growth de uma forma muito mais ampla, né, que, na verdade, está super relacionado à capacidade das empresas escalarem os seus negócios de uma forma previsível e sustentável. Né? E aí, para isso, é fundamental a gente considerar alguns pilares desse processo. O primeiro deles está relacionado à questão do customer-centric, né, que é justamente a capacidade da empresa entender profundamente a característica do seu cliente, a característica, os perfis desse cliente, né, quais são as dores, quais são os objetivos, e aí direcionar diferentes estratégias de vendas, de growth, de aquisição de clientes para cada um desses diferentes perfis, ou seja, a gente efetivamente se colocar o cliente no centro do processo. Um outro pilar super importante, né, está relacionado a gente ser data-driven, que é a capacidade da gente entender de números, a gente considerar métricas, a gente colocar matemática nesse processo, né? E até um contraponto para, tipicamente, o que a gente vê nas estruturas de vendas que costumam, né, muitas vezes, não ser considerado de uma forma tão científica, né, e nem tanto orientada a processos quanto deveria. E, por fim, um outro pilar super importante também, né, dessa jornada, de todo esse processo de growth, de escala, tem um mindset ágil, né? Que está relacionado a gente experimentar, a gente testar, e a gente está sempre buscando como que a gente pode melhorar os nossos processos, as nossas ferramentas, né? A partir daí, a gente passa a entender que esse processo de aquisição de clientes, que esse processo de growth, esse processo de venda, é muito mais do que só essa etapa inicial da gente buscar adquirir novos leads, adquirir novos clientes. E sim, a gente expandir, né, esse escopo e com uma atenção muito grande na expansão, na fidelização, na retenção. Né? E a beleza do negócio é que a partir daí a gente começa a avançar no meu nível de maturidade. Então a gente sai daquele clássico conceito do funil de vendas, né, onde historicamente o grande objetivo era a gente somente se preocupar em adquirir cliente, trazer cliente para dentro de casa. A gente expande, né, para o que a gente chama de ampuleta, né, na verdade, onde a gente traz o cliente para dentro de casa e esse cliente passa a comprar mais, passa a aumentar o valor dele dentro da empresa, o long time value dentro da empresa, a partir do momento que ele passa a ser, né, um cliente que traz mais clientes, que traz mais venda, até a gente chegar, na verdade, num estado de fluxo, onde, né, a gente tem todo esse ecossistema, o cliente traz mais cliente, o cliente é promotor, o meu próprio cliente traz mais venda. Né? Acho que esse é o avanço, né, do nível de maturidade desses processos de growth. E a pergunta esse negócio de growth, esse negócio de aquisição de novos clientes, de venda, faz sentido para tudo que é empresa, né? Também está relacionada ao nível de maturidade, né, que as empresas estão. A gente gosta muito de usar, né, aqui com a turma da Infra, a gente usa também o framework do Blitzscaling, né, que ele é muito didático para a gente explicar os níveis de maturidade
e de fases de crescimento de uma empresa. Então, a gente está aqui num evento de tecnologia que está cheio de empresa pequena, está cheio de empresa grande, está cheio de empresa iniciando, que estão, obviamente, em diferentes níveis de maturidade e de etapas do seu crescimento. Quando eu estou em etapas menores, o Blitzscaling ele divide em 5 etapas, né? Quando a gente é uma família, depois a gente vira uma tribo, depois a gente vira uma vila, depois a gente vira uma cidade, uma nação, né? Talvez a infra já esteja até nação para império, né? Que a gente ainda adiciona um outro item aqui, né? E é natural que para cada uma dessas minhas etapas de crescimento e de níveis de maturidade, os meus desafios são diferentes. Quando eu falo de growth, enfim, os meus desafios, os meus objetivos, as minhas prioridades deveriam ser diferentes. Então não faz sentido nenhum para uma empresa que está começando eu já queria escalar um grande processo de growth, um grande processo estruturado de máquina de vendas, por exemplo, se eu mal validei meu produto no mercado. Então, acho que, por fim, acho que esse link desse conceito com diferentes momentos, né, da realidade da empresa também é super importante. Acho que é isso. Fundamental. Antes de passar para a Anitta, eu queria te perguntar um pouco sobre essas ferramentas que você citou. De que tipo de ferramenta, que tipo de inteligência de dados a gente está falando? A gente, especialmente quando a gente também está aqui falando do nosso trabalho com a InfraCommerce, né? Quando a gente fala de sistema de experiência de novos clientes, né? O mercado chama muito das famosas máquinas de vendas, né? No fundo está totalmente relacionado a esse termo de growth que a gente está aqui falando. A gente sempre entende que, na verdade, para a gente construir uma experiência de clientes robusta, a gente sempre tem que dividir em perfil de cliente, então a gente entender perfeitamente quem é o meu ICP, quem são as minhas personas e principalmente toda a jornada desse cliente dentro da empresa, não a venda propriamente dita somente como fim, e sim todas as etapas da jornada desse cliente, ou seja, esse primeiro layer, né, que é entender o cliente. No meu segundo layer, eu estou entendendo os processos, então é aí que eu desço para aprofundar etapa por etapa. Então, tipicamente, awareness, education, selection, né, onboarding, ongoing, expansion. Cada uma dessas etapas eu desenho essas etapas, eu formato, eu padronizo, eu coloco num playbook esse negócio, e para suportar tudo isso eu tenho uma série, para cada uma dessas etapas eu tenho uma série de ferramentas, né, sistemas de automação de marketing, sistemas de CRM, por exemplo, aqui a gente usa Salesforce, né, e por aí vai. Então, para cada uma dessas caixinhas e por fim, eu tenho todo o desenho do time, né? Então, qual é o formato que eu vou organizar a minha equipe, se eu vou trabalhar por squad, se eu vou trabalhar numa estrutura tradicional, se eu vou separar por tier, por modais de atendimento. Então, para B2B é um formato, para B2C é um formato, para cliente high touch é um formato, low touch é outro formato. Acho que certamente a Anitta pode dar o depoimento prático aqui do caso real, né? Exatamente, eu pedi para a Anitta justamente complementar a tua resposta sobre metodologias, né? Quando o Cristiano já deu aí algumas ideias de como isso pode ser variável, né? Dependendo de quem você quer atingir. Nesse sentido, as metodologias também são diferentes, né? Como que se aplicam metodologias diferentes para cada tipo de público que você quer atingir? Legal. Hoje a gente, dentro do nosso modelo de growth, né, da nossa área que a gente vem trabalhando na InfraCommerce, em parceria com a ScaleX, a gente traz um modelo enterprise, porque até começando um passo atrás, é muito difícil, né, hoje no mercado ainda, você vê muitos modelos de growth consolidados para o enterprise. A gente sempre tem muitos cursos, muitos modelos divulgados para o B2C, então sempre muito focado no consumidor final. E quando a gente fala de consumidor final, essa venda, geralmente, ela tem um período para você fazer a aquisição desse cliente que é muito menor do que o enterprise. Para vocês terem uma ideia, hoje no nosso ciclo de vendas, é de mais ou menos 3 meses para a gente fazer só o processo de aquisição, né? Fora depois todo o tempo de projeto, para que a gente suba esse cliente num go live. Então, é uma aquisição complexa, que a gente tem que trabalhar de uma forma muito efetiva, porque a gente vai passar por esse período, né, de 3 meses, talvez, ali para a aquisição desse cliente. Então, o que a gente pensa muito na metodologia essa metodologia tem que estar atrelada ao enterprise. E no growth, um conceito que a gente gosta de deixar muito claro é que a venda não é o fim, ela é o meio. Então, para nós, estar fazendo esse processo significa trazer para o time comercial, de marketing e do próprio time de growth que está no intermeio disso tudo, coordenando essa estratégia, trazer o conceito de que a gente vai trabalhar
como um meio para trazer o cliente para dentro de casa e para depois desenvolver esse cliente, criar uma fidelização, criar um relacionamento promotor com ele e fazer com que ele expanda negócios com a gente e não só dentro, né, das possibilidades que a gente tem com aquele cliente de ter novos projetos, que a gente possa trazer novos clientes com os cases que a gente tem dentro de casa, né? Hoje a gente atende muitos segmentos, né? Praticamente toda a indústria, a gente tem cases que são bastante relevantes, de top of mind dentro de segmentos, e é isso que a gente quer. Então, para construir essa solidez, a metodologia ela é um pouco diferente do que a gente vê acontecer no B2C, onde você tem muito teste, muito tentativa e erro para poder chegar num modelo ideal, e a gente já tem um modelo que é um pouco mais sólido, onde a gente testa também, mas a gente vai para algumas máquinas de venda, dependendo do tamanho do cliente que a gente quer buscar com aquela metodologia. Então, por exemplo, para os clientes que a gente entende que tem que a gente vai fazer uma venda estratégica, a gente chama de modelo high touch, né? Que é um modelo onde a gente vai fazer uma captação, um processo de aquisição one-to-one. O que é o one-to-one? A gente vai trabalhar, né, praticamente ali todo o tempo com uma pessoa dedicada àquele cliente para que a gente converta de fato essa aquisição e depois continue isso num processo de expansão. Se a gente está falando de um cliente middle marketing, a gente já tem uma outra metodologia na máquina de vendas que é o low touch. Que no low touch a gente trabalha muito mais automações, porque aqui eu vou ter uma base de clientes maior, então possivelmente eu quero facilitar, não deixar de ter um relacionamento com ele, mas facilitar o processo de aquisição. Então eu vou ter, por exemplo, uma venda que eu posso automatizar um processo de cotação dentro das minhas plataformas. Então aí a gente utiliza muitos recursos tecnológicos e todas as ferramentas que a gente tem junto ao time, aos skills, ao mindset, que é esse que eu coloquei aqui, para poder fazer essa aquisição. Então, de forma geral, hoje, com a nossa parceria aqui com a Scale, o que a gente vem trabalhando são principalmente essas duas metodologias, né? O funil high touch para clientes onde a gente faz uma venda estratégica mais complexa, onde a gente está vendendo solução, né, que no nosso portfólio de produtos, a solução é quando a gente tem um bundle de produtos das nossas verticais, quer dizer, o cliente está comprando um negócio end-to-end com a gente, né? Ele está fazendo, por exemplo, uma flagship B2C, ele está fazendo um marketplace out B2B. Então, quando ele tem esse tipo de solução complexa, a gente trabalha no high touch. E quando ele está fazendo um processo de aquisição de um produto nosso, de uma venda facilitada, a gente trabalha no modelo low touch, que é esse que eu comentei. Quem que é esse profissional de growth? Ele é, porque a gente está falando de dados, a gente está falando de marketing, né? Ele é data-driven, como disse o Cristiano, quer dizer, o marketing data-driven voltado a dados, né? Direcionado por dados. Quem que é esse profissional hoje? É um cara da tecnologia ou é um cara de marketing que também conhece de tecnologia? Excelente pergunta, Ana. Assim, é bastante complexo, né, hoje a gente falar do profissional de growth, porque a verdade é que o mercado vem formando esses profissionais. Então, a gente, como a gente está falando aqui, o termo, ele foi ganhando força nos últimos 10 anos, talvez nos últimos 3 anos é que eu acho que teve realmente um boom, aí o Cris pode me complementar, mas é difícil a gente falar de uma formação padrão desse profissional, né? Porque hoje, para nós, o que faz sentido é trazer profissionais que tenham hard skills e soft skills, tanto no sentido de conhecer as tecnologias que suportam esse processo de aquisição, como a gente falou aqui, né, de Salesforce, de toda a base de CRM, onde a gente vai dar essa condição de data-driven para o processo, mas também da gente falar sobre profissionais que entendam de marketing, que entendam de prospecção de vendas e que estejam dentro do cenário, do contexto da transformação digital, do e-commerce, que é o que a gente vive na realidade aqui, né, do dia a dia da Infracommerce,
mas que todo o setor também vive, né? Então, acho que hoje a gente está buscando esses profissionais, mas eu confesso que também existe um processo de formação, né, desse modelo, que é um modelo novo e bastante desafiador, né, da gente implementar e culturizar as pessoas. Então, existe um processo também muito da formação dos profissionais que têm alguns desses skills, ou um ou outro, e a gente acredita nesses profissionais para trazer para dentro da Infracommerce e formá-los, né, com essas metodologias que são tão inovadoras e a gente aqui, com certeza, acredita que vão ser o futuro do mercado. Sim. Cristiano, quais são os desafios que levam a empresa a buscar um modelo, então, de scale-up? Quer dizer, algo que a gente já, como a Anita falou, e você também comentou mais cedo, já vinha acontecendo há alguns anos, mas de 3 anos para cá é que isso começou, de fato, a virar foco das empresas, né? O que leva uma empresa a ir atrás desse modelo? Acho que, primeiro, super concordando, né, com essa visão da Anita, é um conceito, é uma metodologia, né, enfim, é uma prática que faz todo sentido para qualquer tipo de empresa, para qualquer tipo de modal, de modelo de negócio, B2B, B2C, obviamente com particularidades em cada processo. Então, ainda mais trazendo esse mindset de processo, né, de métricas, que eu acho que ainda é um dos maiores gaps que a gente encontra, inclusive reforçando esse depoimento sobre o profissional, né, ou os profissionais que a gente busca na área, né, a capacidade da gente ter, né, uma visão muito mais focada em números, focados em processos, né, que é diferente, né, do modelo tradicional, que de fato nem tem mais nem espaço, né, para esse tipo de empresa que trabalha, né, assim, e de profissional que não tem essa pegada. Agora, a gente ao longo do tempo enxergou que escalar um negócio é muito mais do que só a gente escalar um processo de vendas, ou seja, é muito mais do que só simplesmente um growth focado aqui, como a gente chama, né, de sistema de experiência de clientes, né? É muito comum a gente ver muita empresa que tem um produto muito legal, que tem um serviço muito legal, ela até começa a crescer num ritmo bacana, mas ela chega num determinado momento, ela começa a encontrar uma série de dificuldades. Ou ela anda de lado, ou ela até, inclusive, ela faz vendas, mas ela perde muito cliente, né? Ou ela não consegue crescer o time no ritmo que a empresa demanda, né? Ou ela não consegue obter os recursos necessários para continuar nesse ritmo de crescimento. Então, para a gente, os desafios estão super relacionados a um framework aí que a gente criou, né, que é como que eu saio de uma startup, como que eu saio de um processo de crescimento linear para um processo de crescimento exponencial e sustentável. Esse framework ele tem três pilares, né, 3 experiências fundamentais que a gente entende que é o que faz uma empresa escalar. O primeiro deles é justamente esse sistema de experiência do cliente, que é muito do que a gente está falando aqui, todo esse fluxo, desde marketing, prospecção, venda, customer success, enfim. O segundo pilar é fundamental para um estágio de crescimento onde a empresa já está num ritmo maior, né, com desafios maiores, é o sistema de experiência de talentos. Eu não conheço nenhuma empresa que cresce, uma empresa espetacular, que cresce sem um baita de um time, né? E muitas vezes é aí onde as empresas têm dificuldade, né? Ter gente, a gente fala muito, eu gosto muito de falar, quando estou falando com CEOs, com empreendedores, cara, a tua capacidade de crescimento da tua empresa vai se dar diretamente proporcional à tua capacidade de trazer gente muito boa, gente muito melhor do que tu, né? Para fazer esse negócio crescer, para sustentar esse negócio. Parece simples, né? Eu brinco que esse é o livro 1, página 1, mas poucos sabem fazer de fato essa estruturação do que o mercado às vezes também chama de máquinas de talentos. E por fim, a outra experiência é a experiência dos acionistas, né? Que é como que eu consigo ter recursos necessários para suportar meu crescimento, como que eu tenho métricas, como que eu tenho unit economics saudáveis para trazer recursos e para no final do dia gerar, né, gerar e receber valor para todos os acionistas e os investidores do meu negócio. Então, essas 3 experiências fundamentais é o que suporta e que sustenta um processo de escala saudável que está diretamente relacionado aos principais desafios para fazer o negócio crescer, né, de uma forma saudável, né? Sim. Anita, além de, enfim, ajudar o negócio a escalar, né, o que o growth pode trazer de benefício para as empresas no geral?
Legal, eu acho que até é um ponto super complementar à resposta do Cris. A gente percebe que essa oportunidade, né, de focar nesses 3 pilares para atingir o resultado e usar o modelo de scale-up a favor da companhia, é algo assim que, no final, existe uma grande oportunidade ainda para a gente amadurecer esse mercado, porque muito se fala, né, sobre o growth, mas a verdade é que na venda enterprise ainda pouco se faz, né? Esse modelo, essa estrutura, essa inovação e trazer as tecnologias, o data-driven, pensar o customer-centric no enterprise, ainda, por incrível que pareça, eu acho que é um processo novo. A gente viu a transformação digital muito sob a ótica do B2C nos últimos anos, né? Então, a gente viu a nossa própria experiência de compra em tudo que a gente faz bastante transformada, e hoje a gente não aceita, né, passar por um processo onde a gente tem uma compra e tem uma má experiência. A gente quer a qualidade da experiência do consumidor ali a nosso favor, e isso é totalmente atrelado à nossa fidelização. Se a gente não está feliz, né, no processo de compra, a gente acaba não voltando, enfim, né, a gente acaba se desatrelando com o consumidor daquela marca. E eu acho que para o Enterprise é a mesma coisa. Então, eu acho que o benefício do Growth é justamente estruturar esse processo para que haja mais fidelização, para que a gente possa trabalhar o cliente, como o Cris colocou, num fluxo contínuo. Então, ter, sem dúvida, como a principal diretriz, né, o funil e a ampulheta, porque é isso. Você nunca vai conseguir fazer um processo de fato, qualitativo de growth, com metodologias inseridas e métricas de sucesso, se você não consegue fazer um processo de expansão e fidelização dos clientes que você adquire, né? Porque aquela história, vamos trazer cliente para dentro, mas e o churn da companhia, né? Como é que tá? Porque a gente sabe que assim, claro que cada companhia tem sua métrica, mas o custo de aquisição do cliente é relativamente proporcional ao lifetime value, né, que é o tempo que ele fica dentro da empresa e traz ali de receita, de recurso e, consequentemente, de crescimento. Então, o growth, sem dúvidas, eu acho que vai ajudar ainda muito, né, não só o setor de e-commerce, que eu acho que é um setor que está bastante ligado nesse movimento, né, e que vai contribuir bastante, talvez até para que outros mercados se interessem e adquiram essas metodologias, mas eu acho que para toda a experiência de consumo enterprise é isso, né? Ele vai ajudar a estruturar melhor e amadurecer as empresas nessa venda B2B. Você já falou um pouco aí até da próxima pergunta que eu ia fazer aqui, já respondeu um pouco a próxima pergunta, que era um pouco de tendência mesmo, de inovação que a gente tem aí nessa área, né? Uma pergunta para os dois, na verdade. O que a gente pode imaginar em termos de growth, quando a gente fala em growth, o que a gente imagina para os próximos anos, enfim, a gente viu essa transformação rápida nos anos recentes, imagino que vai continuar sendo rápido, né? Porque tudo hoje é muito rápido. O que a gente imagina mesmo de tecnologia nova, de possibilidade nova para as empresas? Cristiano, se quiser começar. Eu posso começar. Acho que a gente está aqui num evento repleto de empresas de tecnologia e acho que não é novidade para ninguém, todo mundo tem acompanhado esse momento que a gente vive de grande dificuldade de obtenção de capital, né? Um momento onde o custo, né, do dinheiro para a gente acelerar os nossos negócios está muito mais caro, que na verdade é o reflexo de um contexto de mercado que as empresas estão sendo pressionadas para fazer melhor, né, a gestão e o uso do seu dinheiro, né, usar melhor o dinheiro dentro do meu negócio. No final do dia é justamente o que a gente está falando, é crescer, porém não a qualquer custo, crescer de uma forma sustentável. Isso está totalmente relacionado, e acho que isso não é nem mais uma tendência, isso é uma necessidade, uma realidade atual, é totalmente relacionado com o que a gente está falando, né, no final do dia. Tudo isso que a gente está falando de growth, de máquina de vendas, de sistema de experiência do cliente, como que eu consigo ter, né, um crescimento mais previsível, a um menor custo de aquisição de clientes. Se a gente parar para ver aqui durante esse evento, eu tenho certeza que muitas empresas aqui de e-commerce, enfim, estão gastando um dinheiro enorme, né, para aquisição de clientes. Provavelmente muitas já chegaram num cenário proibitivo, né?
Então, como é que eu consigo colocar um pouquinho mais de método, um pouquinho mais de ferramenta, de ciência, para a gente ter um foco no long term value, para a gente ser muito mais eficiente, né? E a gente ter uma melhor aplicação do capital. Como é que eu consigo ter uma fonte de geração, que a gente brinca, né? A fonte de geração de água limpa, né? Que é como é que eu gero clientes e leads a um custo menor, né? De uma forma mais inteligente, de uma forma mais previsível. É totalmente relacionado com o que a gente está falando. Eu acho que esse estalo, né? essa necessidade latente, enfim, acho que isso é a tendência, e na verdade não é mais nem tendência. Isso é o que as empresas estão precisando fazer agora nesse cenário. Né? O que não é tendência é imperativo, então, digamos assim, Anita? Exatamente. Não, eu concordo com a visão do Cris, eu acho que é isso, a rentabilidade ela vai ser cada vez mais pedida, e a gente vive um mercado que hoje tá muito focado, né, em resultado. Né? As empresas precisam estar setadas para o modelo de growth, mas precisa ser growth sustentável. E para fazer isso, não tem outra forma de fazer. Você só faz se você tiver customer centric, se você tiver metodologia, se você tiver ferramenta, processos e pessoas capazes de executar, né, toda essa cadeia e pensar toda essa estratégia também. Então, eu acredito que o que a gente vai ver, complementar ao que o Cris colocou, é muito a evolução das tecnologias a favor do growth. Então, a gente ainda, por exemplo, para a prospecção, para a formação de wishlist, né, que seriam as listas de clientes que você deveria prospectar e mapear de acordo com o seu ICP, que é o seu ideal perfil de cliente. Né? Isso eu acho que a gente ainda vai ter muita ferramenta evoluindo para cada vez mais a gente conseguir acertar quando a gente pensa na segmentação. Então, acho que é só um exemplo, né, do que eu acho que a tecnologia vai evoluir a favor disso. Mas eu acho que muitas outras tecnologias vão surgir, né, para sustentar o processo de growth. Acho que as metodologias vão evoluir, porque, de novo, né, pouco ainda se faz, então o enterprise ele vai ter uma abrangência grande, e eu acho que é um mercado que vai estar cada vez mais consolidado, e, consequentemente, isso vai gerando todo um ecossistema em volta. Né? Então, eu acho que a gente vai ter mais cursos, né, para growth, mais academias, né, trabalhando para... Né, todo o processo acadêmico vai estar a favor também dessas metodologias. Acho que a gente vai ter mais empresas com tecnologias de prospecção, e acho que a gente vai ter também uma evolução das ferramentas que já estão no mercado, que sempre acabam ali consolidando e trazendo as primeiras inovações e puxando, né, outros novos entrantes para esse mercado. Então, eu acredito muito que é um oceano azul aí de possibilidades e oportunidades que a gente ainda tem para entender. Eu estou ansiosa para conhecer também o que vai vir. É verdade, estamos todos, viu? Obrigada, Anita Bataglin, diretora de Growth da Infracommerce, pela presença aqui no nosso estúdio. E o Cristiano Faia, cofundador da ScaleX. Obrigada também. Obrigado você aí, foi um super prazer. Um prazer nosso estar aqui falando sobre esse assunto que, como disseram aqui os nossos convidados, né, não dá mais para ficar de fora dele, tem que conhecer, tem que ter profissional que conheça, atualizado sobre growth para escalar o seu negócio. Se você quiser saber mais sobre isso, sobre outros assuntos ligados à transformação digital, aceleração, melhores práticas do e-commerce, continue aqui acompanhando a nossa programação especial feita dentro do Fórum E-Commerce Brasil, nesse estúdio que foi montado pela Infracommerce com a Mercado e Consumo e traz aí uma jornada de conteúdo completa para você. Até a próxima.